Os anos não chegam sós, e a artrite, a artrose e doenças reumáticas são uma dessas companheiras que só tornam inseparáveis à medida que aumenta o número de velhinhas a serem apagadas. Entretanto, a prevenção pode contribuir retardando sua aparição. Frase da doutora Diana Dubski, médica reumatologista do Centro Antirreumático do Hospital das Clínicas de Buenos Aires. Olá, eu sou o Felipe Cavalcante e este é o programa Assunto do Dia. Nesta quarta-feira, nós vamos continuar falando sobre saúde. Sempre é bom falar de saúde. E fique atento porque hoje o nosso debate é sobre um assunto muito popular. Com certeza você já ouviu falar dos problemas reumáticos. Talvez você só conheça de ouvir falar, mas cerca de 30% da população brasileira acima dos 40 anos já possui algum tipo de problema reumático. Somente o termo artrite é usado para descrever mais de 100 doenças reumáticas e outros problemas que afetam as articulações. A artrose é outra doença, outra vilã, que desgasta as cartilagens e também afeta as articulações. Somando os possuidores de artrite e artrose, somente no nosso país temos mais de 40 milhões de pessoas. E um número que realmente é alarmante, um número enorme de pessoas com problemas reumáticos. No nosso debate de hoje, vamos focar também problemas relacionados à questão da coluna. É uma outra parte importantíssima do nosso corpo. Então fique ligado com a gente, porque a partir de agora inicia o programa Assunto do Dia. Mas antes de iniciarmos aqui propriamente o nosso debate, vamos acompanhar uma introdução, uma matéria introdutória com a repórter Carolina Pinto. A dona de casa, Maria Valdenir, de 47 anos, após uma bateria de exames, descobriu no ano passado que sofre de um desgaste na cartilagem, a famosa artrose. Após ir várias vezes ao médico, foi diagnosticada a doença na coluna, lombo e no braço. Diarista, ela teve que abandonar o emprego por não aguentar de tanta dor. Com menos de um ano sofrendo com a doença, ela chega a tomar de 6 a 7 caixas de remédio por mês. As dores causadas por essa doença não param, só aliviam com os medicamentos. Quando eu fui para o médico, ele passou de primeiro um raio-x. Aí no raio-x ele já viu que eu estava com artrose. Aí ele disse, vou passar uma ressonância. Aí passou a ressonância, que é essa que eu mostrei. Através de um conhecimento no hospital foi que eu consegui falar com o ortopedista que ele passou esses exames para mim. Mesmo eu tomando a medicação, ainda dói. Eu estou aqui agora, mas está doendo. Tá doendo. Os exames foram exigidos após várias idas aos hospitais públicos. Quando o transtorno foi detectado, Maria sente que a sua vida ficou muito difícil e, como ela mesma afirma, sente-se até um pouco incapaz. Eu me senti até como uma pessoa incapaz de ganhar a sua própria vida, porque a pessoa com esse problema, eu não tinha condições, não tenho condições de trabalhar não tenho não. Por causa das dores, eu não aguento estar me baixando, levantando, eu não aguento. Se eu abaixar, para me levantar, tem que uma pessoa ajudar eu me levantar, que eu não consigo levantar só. Por causa desse problema das dores na coluna. Aí como é que eu posso trabalhar? Não tem condições. A artrose é um processo degenerativo de desgaste da cartilagem, que afeta as articulações que suportam peso ou as que fazem movimento em excesso. Já a artrite é uma inflamação da articulação, que causam dor, enrijecimento e edema nas articulações. Para tentar aliviar as dores que Maria sente, hoje ela luta por uma vaga em um hospital público para poder começar a fisioterapia. Estou com esperança, que dizem que com fisioterapia a pessoa melhora muito. Espero que sim, né? Tenho fé em Deus que é de melhorar. Pelo menos doer se eu fizer um esforço, mas não dói. Eu já amanheço o dia doendo. A artrite que mais atinge as pessoas é a artrite reumatoide. São frequentes entre mulheres de 30 a 50 anos e atinge 1% da população mundial. Aqui no Brasil, cerca de 1.800.000 pessoas são vítimas desse transtorno. A artrite não tem cura, mas alguns exercícios como esses podem aliviar dores em algumas regiões afetadas. Existem exercícios que diminuem essas dores, evidentemente que não existe nenhum tratamento médico que vá regredir ou curar, mas ela pode estabilizar ali e você conviver com essas dores de forma que sua qualidade de vida não seja piorada. O exercício mais indicado seria o exercício de bicicleta, certo?
se possível, ela horizontal sem carga nenhuma, 10 minutos por dia, e aí aos poucos você vai aumentando essa quantidade de tempo. O exercício na esteira também é uma boa atividade. Por quê? Tem baixo impacto. A esteira, ela tem amortecedores e a lona ajuda na tração. E você com um bom tênis, com amortecedor, você pode fazer esse exercício de 10 a 15 minutos por dia e aumentando gradativamente. Esse professor de educação física explica que nem todos os exercícios podem ser feitos por quem sofre dessas doenças. As atividades têm que ser feitas moderadamente. Os exercícios, na maioria deles, tem que ser exercícios que não tenham um impacto, um alto impacto. Que seria principalmente para os joelhos e os ombros, que são as articulações que mais acometem essas patologias. Agora, evidentemente que a gente tem que saber qual é o grau dessa artrite, da artrose, né? Tem que saber qual é o grau dela para a gente poder aplicar de forma mais direcionada o exercício mais adequado. 70% dos idosos acima de 70 anos apresentam os sintomas desse transtorno, mas essas doenças podem aparecer em qualquer pessoa e fase da vida. É necessário, porém, que haja uma prevenção médica e prática de exercícios. Muito bem, tá aí uma introdução acerca do tema que estaremos abordando aqui no programa Assunto do Dia. Talvez você tenha dores aí nos joelhos, talvez dores na coluna, enfim. Artrite, artrose, coluna. Esse é o tema de hoje aqui do programa Assunto do Dia e você é o convidado especial a participar aqui do programa Assunto do Dia. Você pode ligar para as nossas linhas interativas 0 operadora 81 3424 1977 e também o 3424 1547. Hoje contamos aqui com a presença em nossos estúdios do médico o Dr. Ricardo Lira, ele que é ortopedista e especialista em artrite e artrose. Ainda aguardamos, aliás, a presença da médica, a doutora Ângela Moura, ela que é osteopata e fisioterapeuta, para estar conosco aqui ao longo do debate, esclarecendo as suas dúvidas. E como eu já disse, você quer participar, quer interagir, sempre vai passar no rodapé do seu vídeo as linhas telefônicas para você estabelecer contato conosco. Você de outro estado, lembrando que aqui é o 0 operadora 81 3424 1547 ou 3424 1977. Queria aproveitar o momento, mandar uma saudação especial para todos aqueles que estão lá em Caruaru, nos assistindo através do Canal 6. Muito obrigado pela sua audiência. É claro, você também de outras áreas próximas a Caruaru, que também nos assistem pelo Canal 6. Obrigado pela sua audiência. Você também de toda a região metropolitana do Recife, em Santa Cruz do Capibaribe. Vai um abraço especial para todos aqueles que estão nos assistindo em Santa Cruz, em outras áreas adjacentes. Muito obrigado pela sua audiência. A você também do Canal 28, que nos acompanha lá no Cabo de Santo Agostinho, como também no litoral sul do nosso estado. Vai um abraço especial para todos vocês. E é claro, você de todo o Brasil que nos acompanha via satélite pela parabólica, também seja bem-vindo aqui ao programa Assunto do Dia. E esse programa, como você bem sabe, depende de sua participação, depende de sua audiência, de seu carinho. Agradecemos também a todos os internautas que nos acompanham através do www.rbctv.com.br. Agradecemos imensamente a todos os amigos, os que estão sempre interagindo conosco através das redes sociais. E esse programa é dedicado especialmente para que você possa participar conosco. E agradecemos aqui a presença do Dr. Ricardo Lira, É um assunto importante esse, Exatamente. Muita gente, acredito, olha, 30% da população brasileira hoje, acima dos 40 anos, tem algum problema reumático. Isso tem algum agravante especial, doutor? Bem, na verdade, a nossa população está envelhecendo. Então, a cada vez que as pessoas vão tendo mais atividade, ficando mais velhas, você tem um problema que vai acometer as suas articulações como um todo. Então, a coluna, a região do joelho, o quadril e o tornozelo, que são áreas de carga, elas normalmente são as mais acometidas. E sem esquecer do ombro, como a nossa
a entrevistada mostrou, o ombro também, devido à função que ela exerce, que ela era diarista, o ombro também acomete bastante essas pessoas. Agora, claro, existem outras doenças ou subdoenças relacionadas à artrite, artrose. Por exemplo, a sua especialidade é mais voltada à questão do joelho. Exato. Quais são os problemas que podem ser diagnosticados nessa região? Então, vê só, então assim, a gente quando pega um paciente que ele tem uma alteração no joelho, no quadril, a gente tem que tentar entender essa alteração. Então, essa alteração, ela pode ser uma artrite, como foi muito bem explicado no vídeo anteriormente, que é uma inflamação, e pode ser uma artrose, que é a degeneração. E temos que saber o padrão desse tipo de lesão. Se há lesões em outras articulações, se é uma articulação só e se tem outras comorbidades acontecendo nessa pessoa. Para a gente conseguir identificar se é inflamatória, se é uma artrite degenerativa, que tipo de situação estamos diante. Então, falando um pouco mais especificamente do joelho, nós estamos normalmente acometendo sempre artroses, lesões meniscais, lesões dos ligamentos, que isso no futuro vai nos levar à degeneração da cartilagem e na artrose da pessoa. Então, as pessoas com mais idade, elas têm que ter muito cuidado quando elas vão começar porque o metabolismo da gente vai diminuindo, a gente tende a ganhar mais peso, fica mais difícil perder peso e a sobrecarga nessa articulação, nessa cartilagem, vai ter o desgaste. E aí teria a artrose. Muito bem. E já contamos, vocês estão em casa aí, já contamos com a presença aqui em nossos estúdios da Ângela Moura, ela que é fisioterapeuta e osteopata. Seja bem-vinda aqui ao programa Assunto do Dia. Muito obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui. E falando, né, sobre esse problema que 30%, aproximadamente 30% da população brasileira acima dos 40 anos tem algum problema reumático, não é? A gente observa também, por exemplo, a questão da coluna. Existe uma idade própria para que possa aparecer ou depende muito das atividades daquela pessoa que possa comprometer a questão da coluna? A questão do tempo influencia muito, não é? Mas os problemas de coluna, eu tenho visto no consultório crianças com problemas, as mochilas escolares, o peso, já começam a afetar a coluna de crianças que já apresentam dores muito novinhas, 9 anos, 10 anos. Às vezes as crianças estão com dores nos joelhos e o problema da coluna, e as pessoas não têm ideia de que o mal está sendo o peso da mochila escolar. Então não tem idade assim para apresentar problema de coluna. Agora, claro que com a idade mais avançada, a gente vai ter, com o uso, não é, das estruturas, a coluna sustenta o peso do corpo, a cabeça, os ombros, tudo está apoiado sobre os músculos que estão diretamente ligados à coluna. Então, com certeza, os problemas das artroses, os desgastes normais com o progresso da idade vão afetar muito mais, mas o problema de coluna, pessoas com 21 anos, já apresentando hérnia já de novas, disco, né? Pessoas novas. Muito jovens, então pessoas que na faixa de faculdade, sem poder ficar muito tempo sentado na cadeira, porque a má postura, os computadores, a vida moderna tem levado a isso, né? As crianças antigamente podiam brincar, correr o tempo todo, fortalecer a musculatura. Agora o videogame leva o tempo todo das crianças, exatamente, o computador e coisas que são importantes para a vida moderna, mas que não deveríamos esquecer que o corpo precisa de movimento. Fortalecer a musculatura é fundamental para segurar a estrutura da coluna. E isso não é feito normalmente na vida moderna. Então, as crianças passam muito tempo sentadas no computador e já apresentam problemas posturais graves. E esses problemas vão se evidenciar em dores, vão aparecer, vão causar dores, transtornos, desvios, trazendo as escolioses e outros problemas que afetam os membros. Daqui a pouquinho a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre a questão da coluna, mas eu queria apresentar aqui, mostrar para os nossos telespectadores um caso de um problema na questão dos joelhos. Eu vou poder mostrar aqui através da câmera 3, através do Tiago, que ele vai poder mostrar para a gente aqui. Pronto. Nesse caso, doutor Ricardo, temos ali uma expressão chamada eburnificação óssea. O que seria isso? Bem, na verdade, a gente observa nessa radiografia realizada que o paciente ele apresenta uma diminuição do espaço articular na região lateral.
Então, a ebonificação é quando a compactação do osso. Então, o osso ele não tem mais aquela sua porosidade, aquelas suas trabéculas, e fica um osso compacto, duro. Que esse osso, ele, devido à degeneração da cartilagem, ele já perde até o poder de flexo e extensão. Exatamente, nessa região um pouco mais... É exatamente isso. Observe o lado onde tem todo branco, sim, exato, aqui. Que aí ele já não tem mais nenhum espaço articular, essa região já não tem mais cartilagem, e o outro lado, se o seu outro lado ele tem um espaço preto, aqui. Aí, ó, exatamente, que ainda possui um pouco de cartilagem. Então, nesse tipo de caso, não há mais terapia que consiga melhorar. Esse paciente, ele será, no futuro, submetido, se a dor dele o incapacitar, sendo necessário uma prótese de joelho, porque ele procurou o tratamento muito tarde. Então, o que a gente tenta hoje é evitar a cirurgia precoce, é fazer com que esse paciente entenda que ele vindo mais cedo ao consultório, à procura da fisioterapia, à procura do ortopedista, ele vai conseguir evitar o desgaste tão acentuado desse tipo de articulação que terá uma vida maior desse joelho. Muito bem. Olha só, nós estamos apenas começando o programa Assunto do Dia. Há muita coisa a ser aqui analisada, debatida, e você é o nosso convidado especial a interagir aqui com o programa. Talvez você tenha dores em algumas regiões e você quer tirar suas dúvidas, simplesmente entre em contato conosco, que aqui os nossos convidados vão estar aptos a tentar lhe responder. Eu queria agradecer imensamente também as pessoas que estão interagindo conosco aqui através do Facebook. Temos a participação da Marina Marques. Ela diz o seguinte: tenho dores de cabeça constantes, pode ser coluna? E ela pergunta também, desvio na coluna, bico de papagaio, quais os sintomas dessas enfermidades? Estou ligadinha aqui na RBC. Muito bem, aqui a participação da Marina Marques, e eu queria tentar responder a essa pergunta aqui. Eu queria que a Ângela pudesse tentar trazer uma resposta com relação a esse desvio de coluna, bico de papagaio. Quais são os principais sintomas que aparecem nesses casos? Marina, o bico de papagaio vai aparecer numa radiografia, não é porque é um acréscimozinho ósseo, então isso vai aparecer realmente, ele não causa assim grandes transtornos, a não ser quando a estrutura cresce muito e está pressionando um nervo e pode dar, se for na coluna cervical, na parte mais alta, pode causar uma dormência nos braços, sentir uma irradiação de dor que vem do pescoço, descendo. Então, isso aí pode ser um sintoma de um bico de papagaio muito gigante, né? Digamos assim, que esteja pressionando uma estrutura nervosa. Agora, com relação aos desvios da escoliose, os desvios da coluna, que pode ser uma cifose, você pode ficar com os braços enrolados para frente, e que as pessoas chamam de corcunda. Isso você pode identificar um desvio de coluna, uma escoliose, o desvio lateral. Por desvio lateral, você vai ter um ombro em relação ao outro mais baixo, e os sintomas podem ser dores, porque a musculatura está mais tensionada de um lado, por isso que está ali puxando lateralmente, e pode também ter uma torção do quadril, você sentir dores nas pernas, sentir uma dor irradiada que pode estar pressionando o nervo ciático, estruturas do nervo ciático. Então, são esses sintomas que você pode identificar e ver. Agora, numa criança, você simplesmente olha a blusa, a camisa da escola, não é? Se ela tiver torcida, você já pode desconfiar que a criança está com escoliose, porque quando tirar a roupa vai estar torcida. Então, as mães podem procurar e olhar se está maior de um lado do que do outro, e olhar a coluna da criança, ver que um ombro está mais alto do que o outro, e se ela se curvar para frente, vai ver que a curva das costas não está uniforme. Vai ter um lado que está mais alto em relação ao outro. Então, isso é sintoma de uma escoliose. Daqui a pouco, pois não. Falando um pouco em relação ao bico de papagaio, que todo paciente adora essa expressão, e diz, doutor, eu tenho um bico de papagaio. O bico de papagaio nada mais é do que a artrose da coluna, tá certo? Então, ela é a forma gráfica de uma artrose da coluna. Assim como a doutora bem falou, a coluna, ela fica com bicos, com os ossos eles vão espichando. E esse espichamento na radiografia nos apresenta como um bico de um papagaio. Daí vem a expressão de bico de papagaio, que é a artrose da região da coluna.
Geralmente, essa estrutura cresce e faz como a forma de um biquinho Exatamente. mesmo, assim, afinando, e parece o bico de um papagaio, e sempre nas articulações, entre uma articulação e outra, é um endurecimento, não é? De uma parte mole que endurece. Exatamente. E aí é o sinal da artrose. E daqui a pouquinho a gente vai tentar mostrar na tela, né, alguns casos e talvez tentar explicar aos nossos telespectadores, a você que está em casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja assistindo ao programa Assunto do Dia, né? Estamos falando hoje sobre artrite, artrose, coluna, enfim, você vai poder tirar todas as suas dúvidas com relação a esses 3 problemas. E, pois não? Que ela fez, se ela podia ter dor de cabeça relacionada à questão da artrose, sim. Bem, a idade dela ela não menciona, isso. Tá certo? Mas assim, não é tão comum a dor de cabeça, mas ela pode ter, não quer dizer que não vá ter, mas é bom ela ter uma avaliação, porque a dor, se for na região posterior, por essa má distribuição de carga que há nessa coluna, essa musculatura posterior fica sobrecarregada, e com essa sobrecarga ela acaba tendo um pouco de dor nessa região, que pode irradiar para a região da frente. Então começa da nuca e vai na região daqui de trás. Agora assim, isso aí não é assim, eu tenho um bico papagaio, eu tenho dor de cabeça. Isso aí tem que ficar bem separado. Pode causar, o poder pode, mas aí ela tem que ser avaliada por um médico, que normalmente não deve ser um médico de uma urgência, tem que ser marcado um consultório, um ambulatório de um serviço público, porque esse médico do serviço público vai dar muito mais atenção no ambulatório do que na urgência, porque a quantidade de pacientes é restrita, ele vai poder examinar melhor e avaliar melhor, e aí conseguir, junto com seus sintomas, saber se aquela dor que ela tem na cabeça é ou não da coluna. Pois não, doutora? Outra coisa, eu tenho atendido muitas pessoas que vêm para tratar, por exemplo, uma dor de coluna lombar com osteopatia. E no tratamento, aí ela relata que tem fortes dores de cabeça. E essas dores estão relacionadas completamente com a coluna. Ao distensionar a musculatura da coluna cervical, não é, no trabalho da osteopatia, essas dores desaparecem. Por quê? Porque o espasmo muscular que acontece no corpo como uma proteção para não se ter o movimento, o corpo tem uma reação de defesa e o músculo se contrai exatamente para a pessoa não mexer no sentido de causar dor. Então, ao se contrair, a circulação diminui. E isso também provoca dores de cabeça, quando você descontrai essa musculatura, e às vezes é por conta de um problema de postura. Muitas vezes as pessoas passam muito tempo no computador, olhando para baixo, ao invés de estar com a tela na altura do olhar, ficam muitas horas no laptop com a cabeça baixa. Isso vai causar fortes dores, por conta da coluna que vai estar numa posição que não é a posição ideal para ela por muito tempo. Claro, a gente não é obrigado a ficar o tempo todo como que engoliu um cabo de vassoura, mas o corpo tem movimento, mas a posição não pode ser mais de 1 hora, a pessoa com a coluna na mesma posição. Tem que mudar, o digitador tem que levantar um pouquinho, mudar de posição, se alongar. Então, quando os pacientes vêm para o consultório e eu começo um tratamento, eu falo sobre a importância da postura e da mudança do corpo. O corpo precisa de movimento, você não pode... Aí as pessoas passam 3, 4 horas de frente do computador com a cabeça baixa, às vezes o teclado de um lado e virado, olha, isso causa dores de cabeça. A coluna vai se ressentir, os músculos vão se contrair e a pessoa, quando no final do dia tem fortes dores de cabeça, não aguenta dormir, aí toma um analgésico, toma um comprimido e não trata a causa do problema, que está sendo simplesmente o mobiliário de trabalho. Muito bem, a gente vai dar uma pequena pausa, o assunto está muito bom, você está vendo, está acompanhando em casa, talvez no trabalho, onde quer que você esteja, está vendo que tem muitas dicas interessantes ao longo aqui do programa Assunto do Dia. Este é apenas o primeiro bloco, ainda tem aí 2 blocos pela frente, vamos dar essa pequena pausa e vamos conferir como fica a previsão do tempo para hoje aqui no estado de Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Petrolina, a previsão também é de sol e não chove. Em Recife, a mínima é de 24 e a máxima pode chegar a 30 graus.
Em Caruaru, a mínima é de 20 e a máxima pode chegar a 29. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima esperada é de 19 graus. Em Arco Verde, a máxima pode chegar a 29. Já em Petrolina, a mínima é de 17 e a máxima pode chegar a 34 graus. Muito bem, conferimos aí a previsão do tempo para hoje em algumas localidades aqui no nosso estado de Pernambuco e daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre artrite, artrose e problemas relacionados à questão da coluna. Daqui a pouquinho a gente volta. Por que a senhora acha que a artrose nos joelhos é mais frequente em mulheres na menopausa? Eu acredito por falta da falta de cálcio, que é comum durante a menopausa. Eu acredito que seja por isso. Para o senhor, o que é artrite e artrose? É alguma inflamação no músculo, né? Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o segundo bloco do programa. A gente está falando aqui sobre artrite, artrose, coluna, enfim. Recebemos aqui uma série de ligações de pessoas querendo contar aí seus casos, trazendo aí seus dilemas, seus problemas relacionados ao tema de hoje. Hoje contamos com a presença aqui em nossos estúdios, né, para bater essa conversa interessante. Contamos com a presença da Ângela Moura, né, ela que é fisioterapeuta e osteopata. Contamos também com a presença do Dr. Ricardo Lira, ele que é ortopedista e especialista em artrose e artrite. Temos aqui algumas participações que pessoas ligaram para a gente, a produção anotou suas perguntas. A Genilda de Camaragibe diz o seguinte: ela disse que sente dores na altura do fêmur, também nos ombros e no pescoço, inclusive também nas articulações dos pés. Ela tem 65 anos. Aí ela pergunta, eu preciso mudar de posição? Qual seria a alternativa para ela, doutor Ricardo? Bem, dona Genilda, né? É Genilda. Bom, dona Genilda, bom dia. Na verdade, a senhora tem dor em todas as articulações, né? A senhora foi do ombro até os pés. Então, quando a gente vai avaliar a senhora, a gente tem que avaliar a senhora qual é o peso que a senhora se encontra agora, qual é a postura que a senhora se encontra, como é que a senhora anda. Então, infelizmente, pela sua pergunta, eu não posso lhe dizer se uma mudança de postura vai lhe beneficiar. Mas, com certeza, se for a postura que está, a coluna pode ser a causa de tudo? Pode ser a causa de tudo, com certeza. Porque toda inervação sai da coluna para todos os membros. Mas a gente teria que fazer uma avaliação mais detalhada da senhora. Muito bem. Temos aqui a participação da Nilda, do bairro de Caxangá. Diz o seguinte, ela disse que sofreu uma queda e caiu em cima do joelho. Ela tem 2 bolinhas no joelho e na rótula. O que seria isso? Bem, eu espero que ela tenha procurado um pronto atendimento, né? Uma UPA, um serviço particular, e aí sim ela fez uma radiografia. Fazendo essa radiografia, se ela caiu com o joelho para frente e evidenciando que não há uma fratura de patela, nem uma lesão, nenhuma região da musculatura, aí ela pode ter tido o quê? Uma lesão parcial do retináculo, que a gente chama, que é um tendãozinho, que pode estar causando essa falsa impressão de 2 bolinhas que ela tem. E aí a gente pode dizer que se ela teve ou não a fratura só mediante uma radiografia. Muito bem, temos aqui a participação também da Ana Lúcia, de Chão de Estrela. Eu vou encaminhar essa pergunta aqui para a Ângela Moura. Ela diz o seguinte, quando dorme e ao se levantar, ela sente uma dor muito forte no pescoço, que seria famoso torcicolo, né? Como é que ela pode melhorar e prevenir essa questão do torcicolo? Ela tem que ver como é que ela se comporta durante o dia, não é? E à noite, a altura do travesseiro, que é muito importante. Primeiro, o colchão, não é? O ideal é que tenha uma estrutura de madeira no colchão para que não haja deformação. Então, o colchão ortopédico é ideal para quem apresenta problemas de dores decorrentes da coluna, e a altura do travesseiro é fundamental, porque a pessoa deve dormir de lado, mas ter o travesseiro numa altura que mantenha a distância, não é, da cabeça, para a cabeça não ficar inclinada. Então, o travesseiro não pode ser baixinho. O travesseiro é baixinho se a pessoa estiver dormindo de cabeça, de barriga para cima,
Mas se fica de lado, tem que ter essa distância, manter a distância do pescoço para o ombro. Então, isso já vai ajudar. Umas compressas quentes vão favorecer, não é? Porque a musculatura ela está contraída e ela tem que procurar ver o que é que está se passando na cervical, procurar um médico, procurar um osteopata, para verificar a causa do problema. Porque ela pode estar com um problema na coluna, uma artrose, algumas coisas que o médico vai identificar. E o diagnóstico certo é fundamental para o tratamento das dores, tanto para o osteopata, quanto para a orientação que ela deve ter do que fazer. Mas se ela colocar compressa quente, o travesseiro para a prevenção, não é? De ajudar a não estar forçando o pescoço e não passar e os sintomas permanecerem, então ela deve procurar um médico. Muito bem. Temos também aqui a participação da Maria José de Andrade, de Ponte dos Carvalhos. Ela diz o seguinte, que tem artrose, osteoporose e ruptura no menisco no nervo. Foi no ortopedista e diz que o ortopedista não pode operar, mas quer saber se a cirurgia pode resolver essa questão. É a Maria José de Andrade. Dona Maria José, na verdade a gente tem que, a senhora aparentemente tem uma lesão no menisco, tem uma artrose. O menisco, eu falo isso muito para meus pacientes, ele funciona como se fosse o nosso amortecedor. A partir do momento que esse amortecedor é lesionado, como a senhora teve essa lesão, ele começa a sobrecarregar o seu joelho. E o seu joelho, sem o seu menisco, ele começa a ter, o futuro dele é entrar em artrose. Então assim, se a senhora for no ortopedista e esse colega lhe disse que a senhora não pode se operar, a gente tem que saber o que é que a senhora não pode operar. Se a senhora já tiver uma artrose severa, operar o menisco não vai resolver sua dor. Porém, se a senhora tiver uma artrose leve ou não há uma artrose, a retirada do seu menisco pode aliviar a sua dor. Aí a gente tem que avaliar melhor a senhora para poder saber se essa sua dor é pela artrose, é pelo menisco ou pelos dois. E aí a gente tem uma série de tratamentos que a gente pode fazer com a senhora para a senhora aliviar as suas dores. Muito bem. Agora a gente vai poder acompanhar um vídeo, né, mostrando aí a questão da coluna, para que a gente possa falar um pouquinho mais a respeito. Queria que pudesse mostrar esse vídeo. Muito bem, está ali esse vídeo relacionado à coluna, doutor. Consegue identificar alguma coisa ali? Para que a gente possa vai lá? explicar? Como é que é? Sim, pode vir. A senhora quer ir? Boa vontade. Aí está o vídeo da coluna, não é? Então, bem, aqui é uma coluna vista de lado. Queria que pudesse mostrar aqui. Pronto. A coluna vista de lado, tá certo? Se puder congelar a imagem, seria até mais interessante para a gente poder mostrar ao paciente, ao telespectador, perdão. Então aqui é a parte óssea, tá certo? Essa região branca é a parte óssea. Isso azul é o disco vertebral e é nesse disco vertebral que a gente pode ter alteração chamadas hérnias de disco. Tá certo? Então, nessa região posterior, essa hérnia pode ser extrusa e aqui, ó, é a nossa região nervosa. Então, nessa extrusão, essa região nervosa é comprimida e causa a dor da hérnia de disco. Aqui ele está fazendo uma espécie de instrumentação, uma cirurgia, que é o último caso. Sabendo que 90% das hérnias de disco, elas melhoram, tornam-se assintomáticas com a osteopatia e com a medicação. A cirurgia é um dos tratamentos, mas não é o primeiro tratamento, e sim o último tratamento a ser feito. Ouvimos aí o depoimento, né, do doutor Ricardo Lira, ele que é ortopedista e especialista em artrose e artrite. Eu queria também continuar aqui com algumas perguntas dos nossos telespectadores. Por exemplo, temos a participação aqui da Doiran Pedro. Ela diz o seguinte, ela tem 60 anos e tem dores muito comuns nos pés e também nas pernas. O que pode ser? Essa eu vou encaminhar para a Ângela Moura tentar responder. É possível que ela tenha compressão do nervo ciático e as vértebras lombares, que são da cintura para baixo, né? Para dar uma ideia assim ao telespectador, a partir da cintura, essa parte do corpo da coluna são as vértebras lombares. Entre uma vértebra e outra passam os nervos, os ramos do nervo ciático, que ele vai descer pelas pernas até o pé.
Então, muitas vezes os pacientes chegam com a dor ao pisar, ao movimentar alguns dedos dos pés e tem a ver com compressão lá na coluna lombar. Então, a compressão desse nervo causa até dificuldade de andar. Não só a dificuldade, mas dormência. Não é? Às vezes a pessoa pensa que está com problema circulatório e é o nervo ciático, são ramos do nervo ciático. Problemas, por exemplo, vai jogar futebol, aí quando faz um movimento brusco para chutar uma bola, machuca o nervo ciático. Então tem músculos que fazem o movimento da perna para chutar a bola que comprimem, se contraem muito fortemente e comprimem, e a pessoa começa a ter Por exemplo, eu tive um corredor profissional que chegou com a dor no pé e estava tratando esse pé há 6 meses nas clínicas, achando que era o pé. E ele não relatou na pressa, como o doutor disse, né? No atendimento de emergência, o médico tem muita gente para atender, ele não tem condição de saber tudo sobre a atividade da pessoa. Então, deu aquele remédio, medicamento e achou que era o pé. Ele foi tratar o pé nas clínicas. Quando ele chegou no meu consultório para tratar o pé, com a fisioterapia, ele disse, olha, é minha última tentativa, porque já passei em todas as clínicas, já estou há 6 meses tratando esse pé, estou desesperado, porque minha maior alegria é correr e estou sem poder correr. Que eu examinei a postura dele, eu já vi que ele tinha um comprometimento na coluna lombar. Então, manipulei a coluna lombar e no mesmo dia a dor do pé passou. Muito bem, tá vendo? No mesmo um só atendimento. Às vezes é só uma mudança de hábito, de postura, enfim. Né? E com 2 atendimentos ele voltou a correr. Muito então, bem. era a coluna lombar comprimindo a estrutura do nervo ciático que ia até o pé e ele não conseguia correr. Muito bem, a gente vai daqui a pouquinho continuar falando a respeito, né, desses problemas relacionados à artrose, artrite, coluna. Temos aqui uma série de participações aqui pelo Facebook. Daqui a pouquinho a gente vai poder ler a sua participação, né, e poder comentar aqui com os nossos convidados. Vamos a esse breve intervalo, aproveite o momento e interaja aqui com o programa Assunto do Dia. Daqui a pouquinho a gente volta. A senhora sabe o que é artrite e artrose? Olha, eu entendo como inflamação das articulações. Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o 3º bloco do programa e temos uma série de participações das pessoas. E agora a gente vai direto à central de produção, acompanhar com a repórter Thalita Belo o que se fala na internet sobre o assunto de hoje. Thalita, é com você. Felipe Cavalcante e você de casa que está acompanhando o debate de hoje. Vamos às informações. Olha só, Felipe, o site Universia traz uma boa notícia para pacientes com artrite. Cientistas afirmam que uma nova injeção pode curar sintomas incapacitantes da artrite. De acordo com um estudo publicado no Journal Science, identificou uma molécula chamada cartógene que ajuda a cartilagem danificada a se regenerar. O esperado é que essa molécula possa formar a base de uma nova terapia. E você sabia que 80% dos idosos sofrem com artrose? De acordo com o site do Diário do Nordeste, a artrose, considerada a mais comum das doenças reumáticas e que tem como principal sintoma a dor nas articulações, acomete tanto homens quanto mulheres e aumenta a sua incidência conforme a idade. Nas pessoas acima de 65 anos, 80% apresentam algum grau de artrose. Isso de acordo com o ortopedista Henrique Mota Neto, coordenador do Serviço de Osteometabolismo do curso de Medicina da Universidade Estadual do Ceará.
A manchete do Sport Life, Felipe, chama a atenção, viu? Olha só, hérnia, a lesão da moda. As hérnias de disco geralmente são produzidas na lombar e raramente na zona do tórax. Você deve consultar um médico caso sinta dor, perda de força e formigamento em certas regiões ou grupos musculares, seja nos braços ou nas pernas, ou também falta de controle sobre a bexiga. Vamos então voltar ao nosso debate para que você continue se mantendo informado sobre os problemas da coluna, artrite e artrose. É com você, Felipe Cavalcante. Muito bem, a Thalita Belo nos trazendo mais informações do que se fala na internet sobre o assunto abordado hoje aqui no programa Assunto do Dia. E vamos continuar conversando aqui com os nossos convidados, nós que contamos com a presença em nossos estúdios da Ângela Moura, ela que é fisioterapeuta e osteopata, além, é claro, da presença do Dr. Ricardo Lira, ele que é ortopedista especializado em artrose e artrite. Bom, temos aqui algumas participações no Facebook. O Emerson de Castro, ele diz o seguinte: bom dia, me chamo Emerson, sou de Olinda, tenho 23 anos e tenho escoliose e estou com 83 quilos e tenho 1,68 m de altura. Trabalho muito tempo sentado. Será que alguma ginástica laboral ajudaria no problema da escoliose? Aqui ele agradece a participação e mencionar o nome dele aqui no programa. Tá aí o Emerson de Castro, eu queria encaminhar essa pergunta para a Ângela Moura. Com certeza existem vários exercícios. Seria interessante se ele procurasse uma consulta, porque o osteopata pode, além de distensionar alguns grupos musculares que estão muito rígidos, no caso da escoliose, então, além de um atendimento de liberação, indicá-lo para alguns exercícios que pode ajudar a amenizar essas dores, esses transtornos. O Pilates é muito indicado, porque o Pilates são exercícios feitos com o fisioterapeuta ou educador físico, individualmente, não é, em grupos de 3 pessoas, 4 no máximo, e onde a pessoa tem aquela assistência muito direcionada ao seu problema, é individual o Pilates. Então, se ele procurar um estudo de Pilates, já vai ajudar muito a fazer esse exercício com orientação direta. Agora, com relação ao que ele pode minimizar, é ver o mobiliário. Se ele está sentando com as pernas em 90 graus, não é? Os joelhos têm que estar apoiados na cadeira, de forma que os pés não fiquem nem suspensos, não é? Que o apoio da cadeira seja suficiente para ele pisar no chão. Se ele tiver uma cadeira muito alta, coloca um apoio embaixo dos pés para que fique em 90 graus. Se ele está trabalhando com um computador, por exemplo, os cotovelos devem estar apoiados e o teclado na altura dos cotovelos. E a altura do olhar na tela a tela deve estar na altura do olhar horizontal e não para baixo ou para cima, porque isso vai prejudicar a coluna. E se ele já tem uma escoliose e ficar olhando para a tela para um lado e o teclado do outro lado, isso vai favorecer o aumento dessa lateralização da coluna. Muito bem. Queremos aqui também registrar as participações. A Andréia Gomes, que está nos assistindo através da internet lá em Portugal. Um abraço a todos aqueles que estão nos assistindo também lá. Agradecemos a Andréia Gomes Silva. Ela diz aqui que esse programa é de suma importância. Muito obrigado. Sempre é o slogan aqui do programa Assunto do Dia. Temos também a participação aqui. Eu queria parabenizar também o Marcos Santos. Felipe, em primeiro lugar, eu parabenizo pelo programa Assunto do Dia. Eu gostaria de mais relevância sobre o assunto em pauta, no que tange quem não tem cura, por exemplo, com relação à artrite. Existe algum estudo relacionado a isso, doutor? Bem, em relação à artrite, a artrite é inflamação. Então, as inflamações das articulações, sejam as artrites, elas têm que ter encadeadas e diagnosticadas. Que tipo de artrite ele tem? Então, assim, a artrite é um nome muito abrangente. Ele pode ter uma artrite reumatoide, ele pode ter uma síndrome de Lyme, ele pode ter vários tipos de artrite. Então, assim, dizer que não tem cura é uma coisa muito pesada, porque, na verdade, ele vai ter uma diminuição dos sintomas, que é o mais importante para ele voltar às suas atividades, e aí ele pode ter picos que ele vai ter a dor.
Mas se ele procurar, nesse caso, essas artrites inflamatórias, é bom também ter a adjuvância de um reumatologista, porque ele faz a manipulação da medicação, ele vê toda essa questão junto com a gente ortopedista. Agora uma última pergunta aqui, uma última participação, já que a gente está com pouquíssimos minutos, 1 minuto e meio mais ou menos, a produção está nos informando. O Marcos Santos, a inflamação do nervo ciático também está relacionado à artrites? Essa é uma pergunta aqui do Marcos Santos. Tem relação, doutor? Poder estar relacionado, ela está. Normalmente o nervo ciático é o nervo que ele vem na região, como a doutora bem explicou, na região lombar, que ele vai em direção à perna como um todo. Esse nervo, ele vai sair posteriormente na região de trás do corpo e normalmente o mais comum acontecer com ele é o quê? As hérnias de disco. Elas extrusam essas hérnias e essas hérnias vão fazer com que você comprime esse nervo e tenha sintomatologia. Porém, esse paciente ele pode ter o quê? A artrite ela vai estar uma inflamação tanto na região da pelve como na região do quadril. E essa inflamação, como a doutora falou anteriormente, ela vai dar uma diminuição dessa musculatura. E essa sua musculatura, quando ela começa a diminuir, ficar tensa, ela pode comprimir o nervo. Então não é a artrite que vai dar a lesão, é que uma série de conjunturas de fatores podem dar esse tipo de lesão que ele tem. Muito bem. Pois não, doutora? Porque o corpo ele faz suas defesas. Quando você vai sentir uma dor, o corpo já fez 1000 defesas, 1000 compensações para chegar àquele sintoma de dor. Então, a artrite é um processo inflamatório da articulação que vai envolver os músculos que estão relacionados àquela articulação. Então, os músculos vão se contrair para quê? Para você não se mexer, para a articulação não sofrer mais. E se contraindo, vai pressionar a passagem desse nervo. E, por exemplo, alguns músculos da bacia, não é, vão estar comprimindo, como o músculo piriforme, que é um músculo que comprime muito esse nervo ciático e que pode estar ligado a uma artrite em determinada região articular. E esse sintoma vai dar exatamente essa dor do ciático. Bom, infelizmente chegamos aos instantes finais aqui do Programação do Dia. Queríamos agradecer imensamente ao Dr. Ricardo Lira, ele que é ortopedista, especialista em artrose e artrite. Inclusive pode deixar as considerações finais em alguns segundinhos. Ok, eu queria agradecer ao Felipe, a toda a produção pelo convite. Lembrar que a gente faz uma atuação na clínica, na Artro, ali no Memorial São José, e a gente também trabalha no serviço público, no Otávio de Freitas, e qualquer dúvida, uma coisa mais específica, pode nos procurar que nós estaremos abertos para atendê-los. Muito bem, agradecemos imensamente o Dr. Ricardo Lira, agradecemos também a Ângela Moura, ela que é fisioterapeuta e osteopata. Eu que agradeço, Felipe, essa oportunidade e quero dizer que as pessoas podem me procurar no telefone 32 22 70 43 ou 9974 3704. Eu tenho atendimento na Ilha do Leite, em Boa Viagem, com osteopatia e pilates. Muito bem. Inclusive o Emerson aqui diz o seguinte: agradecemos a atenção do Dr. Ricardo e também da Ângela. Muito obrigado aqui, o Emerson. Agradecemos também imensamente as participações aqui dos nossos telespectadores que infelizmente mandaram suas perguntas, mas não podemos responder. Mas em outra oportunidade que com certeza a gente vai poder criar, a gente vai poder convidar novamente aqui os convidados e tentar responder as perguntas que foram lançadas. Agradecemos a Fabilene de Olinda, a Ivanise de Jaboatão, a Elizabeth de Chã de Alegria, a Maria do Carmo de Goiânia e a Zélia de Olinda, além da Gabriela Muniz da Boa Vista e da Carla de Cajueiro Seco, que participaram aqui conosco. E é claro, pelo Facebook, inúmeras pessoas, inclusive a participação aqui do Eloy Santos. Agradecemos imensamente a sua audiência, o seu carinho. Lembrando que temos um novo encontro marcado amanhã, né, no mesmo horário, no mesmo canal, e temos a reprise sempre às 18h30. Um forte abraço para você e lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Até amanhã, se Deus quiser.